Último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 5 e versículo 4. A palavra do Senhor vai dizer assim: E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro. Pode se assentar, adorando, glorificando, bendizendo o nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo Espírito de Deus, maravilhoso Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero colocar como tema dessa mensagem: leão ou cordeiro? E nós bem sabemos que quem narra estes versículos foi João, o apóstolo, o discípulo amado de Jesus, que estava preso na ilha de Pátimos. Mas nós nem vamos entrar nessa introdução, porque a igreja bem conhece a história, a narrativa e toda a vivência de João para chegar até aqui. Ao contrário de muitas igrejas, a qual eu fico abismada quando dizem que não se lê Apocalipse, que não se prega em Apocalipse, eu fico admirada, porque eu fico pensando como é que pode uma igreja sobreviver só de evangelhos. Eu não estou menosprezando os livros do evangelhos, porque são lindos, tem mensagens gloriosas e poderosas. Mas como é que pode uma igreja viver, um pastor viver, obreiros viverem, pregadores vivendo, só pregando em evangelhos, e fugindo de Apocalipse, e fugindo dos livros da lei, dos livros proféticos, dos livros históricos? Eu louvo a Deus, porque eu e você não sabemos muita coisa não, mas nós nos esforçamos em buscar de Deus um alimento sólido para a igreja. Então nós vemos diante dessa palavra que lemos, que João, ele está no céu. João já não está mais na terra, porque ele foi arrebatado. O Senhor o levou em espírito, e ele está tendo uma visão, ele está tendo um encontro, ele está tendo uma experiência extraordinária, e ele está no céu diante de uma situação desesperadora. Porque João, ele vê, Deus abençoe, amém. João, ele vê ali diante no céu, ali diante daquela visão, ele vê um livro ao qual continha revelações que ele precisava compreender. E ele vê também um anjo forte. E isso nos chama muito a atenção, porque nós sabemos que anjos são espíritos ministradores a nosso favor. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer que os anjos, eles vêm a serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Glória a Deus. Só que quem está diante de João não é um anjo que vem para a terra fazer serviço aos salvos. Quem está diante de João é um anjo forte. Isso significa que é um anjo poderoso. É um anjo mais poderoso do que a maioria dos que estão a serviço de Deus. É um anjo de força, de poder. É um anjo que tem uma classe a mais, tem uma patente a mais. E é este anjo que
que está procurando no céu. Glória a Deus. Ele está procurando sobre a terra. Ele está procurando debaixo da terra um que seja digno de abrir o livro. Aleluia. O anjo poderoso, ele está à procura, e ele não encontra ninguém digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Glória a Deus. E é por isso que João começa a chorar. Mas diz a palavra que João chora muito, por causa da situação desesperadora que ele está vendo. Eu imagino João olhando aquele anjo, contemplando aquele anjo e imaginando no seu ser, se este anjo forte não é capaz de encontrar alguém digno de abrir o livro, quanto mais a mim. Meu Deus. E aí João começa a chorar. Meu Deus. E ele chora. E nós podemos destacar nessa ação de João de estar chorando diante do problema insolúvel, porque uma coisa é passar por problema aqui na terra. Agora você imagina sendo arrebatado, sendo levado aos céus, e lá na invisão você vê um problema insolúvel. Você vê um problema que ninguém toca. Você vê um problema que ninguém pode fazer nada para resolver aquilo. Meu Deus. Então, diante da ação de João de chorar por este problema insolúvel, nós podemos destacar o valor de uma lágrima. Meu Deus. E nós entendemos que as lágrimas, o choro, ele faz parte dos processos da vida. Eita Deus. O próprio Salomão, no seu livro de Eclesiastes, ele vai dizer que há tempo determinado para todas as coisas, e também tem tempo de chorar, também tem tempo de prantear, mas também tem tempo de se alegrar, também tem tempo de sorrir e de saltar de alegria. Glória a Deus. O próprio Tiago, ele recomenda chorar, porque às vezes a gente está muito durão, às vezes a gente está com o coração muito duro, muito empedrado, às vezes a gente precisa se quebrantar um pouquinho mais na presença do Senhor. Às vezes a gente precisa pedir para o Senhor colocar algumas lágrimas nos nossos olhos, que é sinal de um coração quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido. E é por isso que Tiago, ele recomenda: afligi-vos, lamentai, chorai, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Sem lágrima de arrependimento não tem exaltação de Deus. Meu Deus. Sem um sinal de aquebrantamento não tem a exaltação de Deus. Meu Deus. Aleluia. E nós vamos ver nos ensinamentos de Jesus que os que choram são recompensados. No seu sermão das bem-aventuranças, o Senhor destaca um ponto em especial, dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então chorar não é algo problemático. Se quebrantar não é algo que nos diminuirá, pelo contrário, é algo que trará benefícios de Deus para a nossa vida. E o próprio Jesus, ele se compromete a enxugar dos olhos toda lágrima, porque o período do choro é apenas um período. Ele passa, é só até quebrantar,
promete a enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Meu Deus. Em um outro ensinamento, Jesus ele vai dizer o seguinte: eu vos digo que choreis e lamenteis, e o mundo se alegrará, e vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Meu Deus. Aleluia. Olha o que o Senhor já havia previsto. Ele está dizendo aqui, olha, muitas das vezes o cristão ele chora, ele se lamenta, e o mundo se alegra, o mundo banqueteia, o mundo festeja, e muitas das vezes a gente fica triste com isso, porque a gente pensa, por que não prioriza a obra de Deus, a casa de Deus? E o coração do cristão se entristece muitas das vezes com a alegria daqueles que não têm interesse na obra do Senhor. Meu Deus. Porém o Senhor diz, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E aí o próprio salmista ele diz que os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Mas tem que semear no tempo das lágrimas. Tem que semear nos tempos difíceis. Tem que semear quando parece que está tudo dando errado. Não pode parar de semear, porque a colheita vai vir. A alegria vem junto da colheita. Se hoje estamos chorando, é porque estamos semeando. Glória a Deus. E João ele chorou diante daquela situação. Aleluia. Ele não teve vergonha de chorar. Quantas das vezes o Espírito de Deus ele nos toma, nos incomoda e nos emociona, e a gente quer chorar na presença dele, mas aí a gente logo seca, porque fala assim, ai, o que vão pensar? O que vão dizer de mim? Mas é necessário nós valorizarmos estas lágrimas, porque os céus colocam valor nessas lágrimas. Nós precisamos valorizar aquilo que para o céu tem valor. Meu Deus. E João, diante daquela situação, chorando, em prantos, sofrendo, então se apresenta o ancião, e aquele ancião ele tem a solução. Aquele ancião ele se apresenta para dizer para João qual era a solução para o problema que ele estava vendo diante dele. E a primeira frase que ele ouve: não chores mais. Aleluia, Jesus. E o ancião vai dizer assim para João: olha, não chores mais, porque eis aí o leão da tribo de Judá. Aleluia, Deus. Não chores mais, eis aí o leão da tribo de Judá. O ancião apresenta o leão. O ancião apresenta, ele mostra, ele indica o leão da tribo de Judá para João. E nós bem sabemos que o termo leão, ele surgiu quando Jacó faz as profecias para os seus filhos, para as tribos que seus filhos representavam. E de acordo com as profecias que Jacó dá para as tribos, para os seus filhos, surge aí o símbolo da tribo, surge aí a insígnia da tribo. Cada filho recebe uma profecia e cada filho recebe um símbolo. E para Judá é dada uma profecia e o símbolo de Judá passa a ser o leão. Aleluia. E o ancião aponta: a solução está no leão. Eita, Glória a Deus.
aí nós vemos que Deus prometeu a Davi um reinado firme e eterno. O Senhor prometeu para Davi que o seu reinado duraria para sempre. E aí, Mateus, nós vamos ver nas genealogias, Jacó, já nos últimos itens, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Assim, de Abraão a Davi foram 14 gerações. De Davi ao exílio babilônico, 14 gerações. E do exílio até Jesus, 14 gerações. Jesus, ele é o leão que veio da tribo de Judá, mas também veio da raiz de Davi. E aí o ancião está indicando o Deus que faz promessa. Ele não se esquece do que prometeu. Passaram-se gerações e gerações. Já nem existia mais os restos mortais de Davi, porém a promessa subsiste para todos sempre. O Deus que faz a promessa, ele não volta atrás, ele não revolta a promessa. Quando ele promete, vou fazer de ti, ele vai fazer de ti. O ancião está indicando que a solução vem do leão da tribo de Judá, da raiz de Davi. Mas ele também diz, ele venceu. Ele venceu. Ele se tornou digno de abrir o livro. Ele é aquele que recebeu todo o poder restituído, se tornou digno para abrir o livro, para resolver o problema, para a solução impossível, para aquilo que parecia que não tinha jeito. Aquele que venceu, ele poderia dar um jeito naquela situação. Aí João olha, ele olha no meio do trono, ele olha no meio dos 4 seres viventes, ele vê no meio dos 24 anciãos, e ele olha para ver o leão da tribo de Judá, ele olha para ver a raiz de Davi, mas o que João vê é um cordeiro. Um cordeiro como tendo sido morto e de pé. Então nós vemos que o semblante, a aparência de que parecia como ter sido morto, era porque aquele cordeiro possuía as marcas do Calvário. Era um cordeiro marcado, era um cordeiro que foi imolado, foi o cordeiro que foi sacrificado por mim e por você. Por isso que ele tinha as marcas. Só que este cordeiro, ele não era um cordeiro prostrado, ele não era um cordeiro caído, ele não era um cordeiro que andava de 4 patas, ele estava de pé, porque ele venceu. Aleluia! Ele estava de pé e ele estava vivo, porque só parecia que tinha sido morto, mas ele havia vencido a morte. Ele havia vencido a mais impossível das dificuldades, que é a morte. E de tudo aquilo que ele viveu, só sobrou as marcas para provar para mim e para você que ele tem todo o poder. Aquele cordeiro toma o livro nas suas mãos e ele abre os 7 selos, selo após selo. Glória a Deus, aleluia. O ancião, ele apresentou a João o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu. E João olha e vê o cordeiro. Por isso que eu pergunto
que é leão e é cordeiro. Porque como leão, ele é rei, ele é dominador, ele é poderoso. Como leão, ele é líder. Como leão, ele defende a sua igreja. Como leão, ele protege. Como leão, ele ataca. Como leão, se precisar, ele ruge. Aleluia, Deus. E o rugido que sai da boca do leão é: o meu sangue tem poder. O meu sangue tem poder. E nesse sangue a gente pode confiar. Porque é o leão que declara, é o líder, é o rei. Mas como o cordeiro, ele é manso, ele é simples, ele é humilde, ele é amoroso, ele é amigo. Como o cordeiro, ele nos ouve, ele nos entende, ele nos compreende. Como o cordeiro, ele se sacrificou e deu-nos direito à vida eterna. E é esta vida que nós precisamos valorizar. Não é um livro selado, porque o livro selado, o livro fechado, o cordeiro já rompeu todos os selos. Se ele foi capaz, se ele foi digno de abrir o livro e desatar 7 selos, ele é poderoso para entrar na minha e na tua vida, desatar tudo que está atado. Porque como leão, ele peleja pela igreja. Como cordeiro, ele entende as suas fraquezas. Como leão, ele briga por aquele que são seus. Ele resgata no lamaçal do pecado. Como cordeiro, ele ama, chama de filho. E é esse leão e cordeiro que eu e você servimos. O leão e o cordeiro. Aquele que peleja pela igreja. Aquele que peleja por mim e por você. Aquele que para ele não há problema impossível. Aquele que para ele todas as coisas são possíveis. É o leão e é o cordeiro da minha e da tua vida.